Olá, pessoal! Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Desculpa estar invadindo a rede de vocês, assim, falando alto, falando esse boa tarde animado, né? O pessoal até assusta um pouco comigo. E hoje estamos aqui no Acorda para a Política. A campanha já começou, então a gente tem que falar de temas da cidade, mesmo as pessoas que não gostam do assunto, não querem ouvir falar de política, a gente precisa falar de política porque está presente em todas as coisas da nossa vida. Então, e hoje especificamente a gente tem um tema que interessa a todos, né? Que é quais são os maiores desafios, né, no pós-Covid. A gente está vendo que tem um monte de gente desempregada, um monte de problema, muita gente com medo ainda de sair de casa, muita gente que parece que a vida está mais do que normal, e a gente vê um monte de incoerência nas ruas, não é isso? Praia cheia, eu moro na Vila Madalena e eu costumo brincar. Todos os bares ali, tudo lotado, todo mundo colado, sem máscara, e a gente vai para a escola não está funcionando. E a pergunta que quer ficar agora é como será o pós-Covid? O pós-Covid, como vai ser essa volta à normalidade, né? O pessoal fala de novo normal, isso me irrita muito, mas é o novo normal, né? As pessoas estão tomando essa coisa irritante como normal. Eu não aceito isso, mas eu quero hoje conversar com 3 candidatos super especiais. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Obrigada por estar aqui. 3 pessoas super especiais, 3 candidatos para falarmos desse tema. Então, a gente tem o Correia Júnior, que está aqui, é um super candidato da minha cidade, de São Paulo, capital, não é isso, Correia? Tem também a advogada. Fala oi aí, Correia. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, viu, Adriana? Não, já vou te passar a palavra, peraí. Tem a Fernanda Nicolotti, de Curitiba, Paraná, uma advogada super porreta também, uma super candidata. Olá, Fernanda. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada, Adriana, pelo convite. E a nossa querida, olha, deu para notar que eu não sou... Olha, eu deixei a Giza já no destaque, isso foi erro meu, tá? Eu não sou muito boa para manobrar tecnologicamente as coisas, mas a gente vai se virando. Sem problema. Giza de Contagem, Minas Gerais, terra dos nossos queridos deputados, todos são os queridos, e do nosso querido Zema, nosso governador. Giza, boa tarde para você também. Agora o Badu. O Badu tá aí. Oi, Badu, tudo bem? Estive com o Badu ontem no Jardim Macedônia, foi super bacana, uma visita que a gente aprendeu muito bom o trabalho que ele faz lá. Mas, gente, olha só, eu já vou passar a palavra para esses candidatos maravilhosos, para que eles, inclusive, conversem com vocês. Então, eu vou pedir inicialmente que vocês se apresentem. Eu acho que a Giza está com problema de conexão, então eu vou começar pelo Correia. Eu quero que vocês se apresentem brevemente, para que as pessoas possam conhecer um pouco vocês. Esse é o objetivo das lives. As pessoas precisam conhecer as pessoas, os candidatos, para saber se gostam, se não gostam, se estão de acordo. Então, Correia, é com você. Converse com a minha rede querida. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando a gente. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a gente. Eu sou o Correia Júnior, tenho 37 anos, sou formado em administração de empresas, né? Nasci e cresci aqui na Zona Leste de São Paulo, aqui na periferia, Hermelino Matarazzo, mais precisamente, né? Sou formado pela Universidade 9 de Julho, né? Também estudei aqui na ETEC Zona Leste, aqui, desenvolvimento de sistemas. Já trabalhei na área financeira, na área logística, também trabalhei sendo professor de informática para a terceira idade, aí na região da Paulista, né? Tive bastante alunos aí, bastante famosos, né? Por incrível que pareça, e assim, que mais? Basicamente é isso daí, né? E meu ramo de atuação hoje é na área da saúde, né? Tem uma empresa que está aí há 10 anos, prestando assessoria administrativa e tecnológica para clínicas médicas, né?
parte de faturamento médico. Inclusive, Adriana, o Dr. Haribert Weigel aí da Photoshop, o Dr. Marcos aí, são grandes amigos meus e clientes também, viu? Você sabe, Correia, eu conheço o Haribert, é meu vizinho, inclusive. Eu sei disso. Porque a gente está... Sei, ó, eu conheço ele há 10 anos já. A clínica fica encostada aqui na mesma rua Cotoxó que eu fico. E eu conheço o Haribert, olha, porque ele tinha antes um consultório ali, acho que era na Venâncio Aires, era numa Padre Chico. E conheço, inclusive, as pessoas são ótimos médicos, ótimos profissionais. Muito bom. Excelente. Olha, mas me conta uma coisinha, achei muito bacana você contando de dar aula de informática para os idosos, está aí um desafio maravilhoso, daqui a pouco eu vou precisar de muitas... Cada vez que eu vejo minhas filhas mexendo nas coisas, eu falo, gente, eu preciso de aula disso, daqui a pouco eu vou pedir aula para você. Mas, pode pedir. Vou pedir com certeza, Correia, obrigada, e depois a gente fala mais sobre as clínicas médicas. Olá, Denise, sempre querida, olá, Iaci, presente, Pirituba presente, sempre, né? Deixa eu contar agora eu vou colocar a Fernanda Nicolotti para se apresentar para a rede. Vai lá, Fernanda. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Nicolotti, eu sou advogada, mãe de 4 filhos, eu tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Socioambiental. Eu atuo principalmente na área de família e direito consumidor. Eu sou membro da Comissão de Igualdade Racial, da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra e da Mulher Advogada da OAB do Paraná. Também sou associada da BMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E a minha participação real na política, verdadeira, ela é decorrente tanto da Fernanda mãe, quanto da Fernanda advogada, né? Como mãe, eu vi muita a educação ser deixada em segundo plano, né? Deixada sempre ao descaso, principalmente mãe de 4, eu sou mãe de filhos que estudam na rede pública, né? Então, você já imagina a minha tristeza em ver a educação sendo deixada de lado. E principalmente porque o pessoal da velha política costuma deixar, em vez deles quererem criar projetos para melhorar a educação, eles criam projetos focando a próxima eleição. E isso é aí que está o problema, porque a educação a pré-escolar, a educação fundamental tem que ser priorizada, tem que ser trabalhada, e eles estão focando em outras coisas e não nisso que realmente só vai apresentar o real resultado aqui 10 anos com cidadãos melhores, com profissionais capacitados, né, com pessoas independentes do Estado. E aí os nossos políticos da velha política esquecem esse lado. E como advogada, eu tenho visto muita desigualdade de oportunidade e muita violência. Então, e a gente, nas comissões, atuando nas comissões, a gente tem ideias, projetos, sugestões, várias coisas para poder melhorar essas questões, só que quando a gente vai realmente aplicar, a gente não consegue prosseguir, não consegue avançar, porque chega num ponto onde tem que ser a política, mas não é qualquer política, tem que ser a boa política para que ela realmente apresente cidadãos melhores, que ela realmente apresente resultado, né? E foi nessa confusão toda que eu acabei conhecendo a Cláudia, que é do DM aqui de Curitiba, e eu vou ser bem sincera, porque quando eu entrei nesse negócio de política, eu fui porque eu estava vendo que os projetos não iam, e aí quando eu vi, eu fui, mas de repente eu desisti, apaguei tudo, me descadastrei, falei, eu não vou participar de processo seletivo, larguei mão e simplesmente deixei quieto. De repente, depois de umas 2 semanas, eu recebo uma ligação, a Cláudia falando, não, vem aqui, vamos conversar, você tem projetos bons, vem aqui. Eu falei, não, Cláudia, veja bem, eu tenho 4 filhos, o que eu vou fazer aí, menina? Eu não tenho dinheiro, não posso ficar fazendo campanha política. Ela, não, vem aqui conversar. Aí eu fui, cheguei lá, trocamos muitas ideias, conversamos bastante, eu percebi que no Partido Novo eles têm um treinamento, uma estrutura de apoio muito bacana, isso eu achei bem legal. Uhum. E acabei topando, entrando num processo seletivo, com provas, com todo o procedimento que todos nós passamos, né, Giza, Correia aí. E olha, Fernanda, vai lá! E aí acabei
Você tem uma história muito parecida com aquelas mães guerreiras. Eu achei linda. E aí, quando eu falei assim, não, eu vou participar, antes até mesmo do processo seletivo, eu falei, não, vou participar. Aí fui falar com meus 4 filhos, né, porque eles têm que estar preparados para isso também, né, porque vão ficar com uma mãe um pouco ausente ali, e com meu marido, né. E aí eles, não, vai lá, mãe, você tem projeto, vai lá e faz. Pô, que legal, meus filhos apoiaram. Aí fui falar com os amigos, com mãe, irmãos, etc. E todo mundo deu muito apoio. Todo mundo falou, não, Fernanda, você tem perfil, você merece, vai lá que dá certo. Falei, então tá bom, então vamos fazer a coisa acontecer. E aí, tadinho do meu marido. Pois é, tadinho do meu marido. Não conta tudo agora, a gente tem que deixar um pouco para depois. Verdade. Eu espero um pouquinho. Eu estou encantada com a tua ideia, tem gente aqui encantada, né? Tá, olha aqui. Deixa eu falar oi pro Wilson. Oi, Wilson Melo Correia, embaixador da mudança, que nem a gente. Olha, falando, que bacana. Olha, oi, Paulo Roberto, tudo bem? O Seminário Liderança vai ter a Giz, ó, já tem gente te acompanhando. Fernanda, você sabe que essa tua história, ela é muito peculiar, mas ela é muito comum a nós do Novo, né? A gente é puxado, a gente se sente bem, e a gente, essa tua fala, eu com 4 filhos, o que eu vou fazer? Mas eu vou puxar um assunto da educação que você falou aí, na pergunta para você, então você me aguarde, tá bom? Vou pôr a Giza para falar agora, aqui a gente tem que dividir de tempo, sabe? De vez em quando, desculpa que para quem assiste, eu vou ter que dar umas manobradas assim, para dar tempo de todo mundo falar igual, senão ainda fica bravo comigo, sabe como é que é? Fernanda maravilhosa, agora nós vamos ouvir a Giza. Já tá com o cronômetro. Olha o meu, olha o meu. 2 minutos cada um. Vai lá, agora Giza, a tua vez, querida. Vamos lá. Então, gente, eu sou filha, sou tia, não sou casada e não sou mãe. E aí eu casei com a política. Há muito tempo que eu estou na política, eu gosto da política, só que eu sempre trabalhei nos bastidores fazendo campanha para alguém. Tanto que eu estou aqui dentro da gráfica, onde eu frequento há mais de 20 anos essa gráfica, onde aqui eu faço o trabalho que eu já fiz para várias pessoas. Só que aí, quando foi ano passado, na tragédia de Brumadinho, eu fui para Brumadinho como uma das voluntárias. Porque na época eu já tinha me aproximado do Desperta Já e virei coordenadora do Desperta Já em Contagem. Você sabia disso, Adriana? Aí virei coordenadora do Desperta Já. É legal você explicar para quem está ouvindo o que é o Desperta Já em breve palavras. Então, o Desperta Já é o movimento de voluntários do Partido Novo. Foi através do Desperta Já que eu consegui entrar dentro desse movimento, que eu fiquei maravilhada de ver que é um movimento extremamente sério, que pega cidadãos comuns para poder fazer o que ninguém faz, né? Desde trabalhos na parte de limpeza da cidade, de trabalho de doação de sangue, várias coisas a gente começou a fazer junto. E um dos trabalhos que eu fiz foi ser voluntária lá em Brumadinho. Quando eu cheguei lá, eu acabei, né, porque eu tenho um pouco de liderança, né, gosto de tocar as coisas desse jeito, e aí eu conheci a Janaína Reis, que era chefe de gabinete da Janaína Lima. E aí a Janaína gostou muito do meu trabalho, né, da minha desenvoltura para fazer o que eu fiz, e aí ela me convidou para trabalhar com ela, quando ela veio para Minas trabalhar. E aí a gente começou um trabalho junto, e dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente desenvolveu juntos o Trajetória para a Autonomia, que é um projeto maravilhoso que depois eu vou querer falar dele. Mas, basicamente, me apresentando é isso. Eu ajudei a fundar o Novo em Contagem, a gente conseguiu 150 filiados, fui para o processo seletivo, fui aprovada, e hoje, Giza 30-100, candidata a vereadora. Muito bom, Giza. Gente, vocês estão vendo que os 3 são ótimos, né? Cada um com uma trajetória, cada um com uma história. Isso é o que mais me encanta. Toda vez eu faço acordo com a política, eu fico tão encantada, assim, cada um tem uma riqueza que é única, então é muito bacana ver isso, né? Bom, ô Correia, agora eu vou começar a jogar vocês no fogo com aquelas perguntas deliciosas. Correia, agora vai para você, né? De uma pergunta mais geral, assim, na sua visão, quais são os maiores desafios para os gestores das cidades quando a gente fala de pós-Covid, né? Olha, Adriana, de várias coisas aí que a gente tem desafios, como o desafio econômico, né, a retomada aí do comércio, indústria, serviços e tudo mais, eu vou tocar no ponto na qual eu tenho um certo conhecimento, que seria a parte de saúde.
os gestores aqui municipais, acredito, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil todo, eles vão ter que se virar por conta de acúmulo de demanda aí na rede pública, né, para os atendimentos. Porque, antes da pandemia aqui em São Paulo, a gente já estava com uma fila de 1,3 milhões de pessoas esperando para exames, né, para ser atendido por um especialista, para fazer cirurgia. E com esses 8 meses aí da pandemia, aí, desse isolamento, a fila provavelmente deve ter ido aí para perto aí dos seus 3 milhões, né? Eu não sei bem ao certo, porque ainda não teve uma contagem, não teve tempo para contar esse pessoal da fila. Então, aqui, como eu sou o bendito sois vós entre as mulheres, eu vou falar sobre o Outubro Rosa, né? Para vocês terem uma noção do que isso significa aqui, 60% do diagnóstico do câncer de mama na rede pública de saúde, ele é tardio, isso dificulta muito o tratamento das mulheres, né? Então, você vê isso antes da pandemia, imagina como deve estar agora. Então, o gestor público, ele vai ter muito trabalho aí nesse pós-pandemia para poder suprir toda a demanda represada nesse momento. A saúde privada ainda conseguiu se virar bem, né, porque fez protocolos diferentes da saúde pública, mas a saúde pública, infelizmente, não vai dar. E aí ela vai ter que pegar e chamar a parceria da rede privada para poder suprir tudo isso daí. E aí, né, como diria o René Debout, pensar global, agir local, né? Então, cada localidade, principalmente no Brasil, que é um país continental, vai ter que agir de alguma forma para poder suprir aí a necessidade da população no quesito de saúde. Gente, obrigada. Você sabe que eu estava até respondendo aqui para o Thiago Pimenta, né? Porque ele perguntou aqui, né? Por que eu chamo uma pessoa e põe outra na tela? Eu chorei de rir. Ô, Thiago, assim, eu já não sou tecnológica demais. E eu tô com o computador emprestado que tá com o negócio quebrado, então agora eu tô demorando 3 vezes mais do que eu já demorava. Então tá muito engraçado. Tá bom, Thiago, desculpa, eu prometo. O meu computador tá aqui e deu problema. Daí me emprestaram um que também não tá muito bom. Então, eu prometo que eu vou melhorar. Correia, adorei tua resposta e eu acho bacana, porque você traz uma abordagem. Você é de Hermelino Matarazzo, certo? Isso é ZL, né? ZL, aqui, o jeito que a gente chama. Exatamente. Como a gente precisa, então, como a gente precisa pensar nesse pós-Covid, principalmente nas periferias? Porque é um quadro muito triste. E para a gente ainda, que vem de um partido liberal, a gente só tem que pensar em geração de emprego, geração de renda, né? Tem pessoas que têm abordagem de auxílio emergencial e como cair dinheiro na conta sem fazer nada. Não, a gente tem que pensar em geração de emprego e renda. E para falar e continuar a fala do Correio, eu vou chamar a nossa querida Fernanda, maravilhosa, mãe de 4 filhos, para falar, Fernanda, nessa situação, tem um monte de desempregado, né, muitos por causa da pandemia, outros já vinham, inclusive, mas agravou muito. Quais medidas imediatas, na sua visão, pode ser tomada para a geração de emprego dentro de uma perspectiva liberal? Vá lá. Eu vou tentar acertar, tá, Thiago? Peraí. Então, Adriana, assim, infelizmente, a criação de novas vagas formais, isso leva tempo, né? Elas só abrem quando a empresa cresce, quando ela tem uma grande demanda e tem dinheiro em caixa para investir. E uma medida seria, né, redução de impostos, incentivar a valorização do comércio local, o microcrédito a juros sociais, né, para que a empresa possa ter o fôlego na nova demanda. Mas a curto prazo, ainda o ideal seria o incentivo ao empreendedorismo, ao microempreendedor. Né? A gente precisa desburocratizar, né, simplificar a parte de registro, de legalização das empresas, fazendo uma integração desses procedimentos, informatizando, agilizando esses prazos de resposta, né?
Aqui em Curitiba, o nosso candidato a prefeito e a nossa vice, o nosso candidato a prefeito João Guilherme, a nossa vice Giovana Conte, né? Nossa vice Giovana Conte, ela faz um trabalho de empreendedorismo social fantástico aqui já em Curitiba, e ela, como ela mesma diz, ela costuma desgourmetizar o empreendedorismo, sabe? Para as pessoas mais que precisam ter essa capacitação, né? Então, além de toda essa parte, na parte do empreendedorismo, a gente precisa focar na capacitação dessas pessoas. E aí, capacita o microempreendedor, entendeu? Para que ele possa visualizar as demandas da região dele, para que ele possa enxergar o mercado naquela região da qual ele possa atender. E a prefeitura, nesse momento, né, aí entra com apoio, seja com microcrédito, uma orientação empreendedora, e também tem um projeto do qual nossos candidatos aqui estão elaborando de aval, sabe? Um fundo para que eles possam ter essa verba para investir no seu comércio. Muito bom, Fernanda. E você sabe que quando a gente fala de empreendedorismo, é isso mesmo. E eu acho graça, porque a gente ainda, quando está falando, e o Bia vai saber bem o que eu estou falando, né? Essa questão de capacitar as pessoas, né, que moram nas periferias, que têm mais dificuldade de acesso a trabalho, a capacitação, é fundamental para que elas possam gerar sua riqueza, para que elas possam ter dignidade. Então, essa tua fala bateu muito forte em mim, eu sou professora de empreendedorismo, é uma coisa... Então é uma coisa que eu acredito muito, né? E se tem uma coisa que o pessoal da periferia sabe fazer muito bem, é ser empreendedor, é ser liberal, eles conhecem isso como ninguém. É uma riqueza de conhecimento para empreender. É uma riqueza de criatividade absurda. E é só uma questão, às vezes, de orientação. A Giovana Conte aqui, ela tem vários prêmios disso, que ela faz esse treinamento fantástico com jovens que estão empreendendo. E como a gente vai ter essa dificuldade de vagas de emprego depois, as pessoas vão ter que tirar renda de algum lugar. E é aí que entra o empreendedorismo, o incentivo para que as pessoas façam renda. Você sabe que aqui em São Paulo tinha uns cursos maravilhosos, assim, sabe, 4 horas? 4 horas. Você vai aprender a consertar panelas de pressão, você vai aprender a fazer coisas práticas, e as pessoas voam e se viram, e é muito bacana. E quando você vai numa comunidade que você mais acha lá empreendedor, eles pegam a salinha, a garagem, a não sei o quê, é um povo que realmente sabe o que é ser liberal, gerar riqueza sua própria, porque eles são muito batalhadores, né? Como dizem, eu achei outro dia uma TED muito bacana, que a menina estava falando, eu sou da comunidade, o que vocês chamam de empreendedorismo, eu chamo de sobrevivência, e é muito bacana. Mas vamos lá, Correia, agora é para tu, vamos lá, estou voltando para você. Para Giza. Tá bom, desculpa, não é para Giza. Giza, desculpa, é bom que a mulherada tem personalidade e me corrige a ordem, eu adoro isso. Ô, Giza, vamos falar um pouco de uma outra faceta, né, da crise Covid, da pandemia, né? Mostrou que o home office é uma alternativa para muitas funções, para muitas empresas. Tem muitas empresas que, inclusive, não estão voltando. Tem muitos escritórios enormes que estão deixando todo mundo, até dezembro, todo mundo em casa. Tem muitas empresas que estão devolvendo os seus espaços. Eu brinco que o mercado imobiliário nunca será o mesmo, né? Então, tem alguns aspectos positivos. Então, qual você acha, qual o maior desafio dos empresários que vão ter funcionários trabalhando em casa? Olha, Adriana, eu acho que um dos maiores desafios, eu tenho acompanhado isso muito de perto, é a questão de acessibilidade, né? A acessibilidade, eu estou colocando a internet dentro disso, né? Tornar a internet mais acessível. Por quê? Para a pessoa conseguir trabalhar de casa, se ela não tiver um pacote de dados bom, se ela não tiver uma internet boa, ela não vai conseguir fazer nada. Então, os empresários têm que abrir a cabeça para isso. Eu tenho muitos amigos empreendedores que não faziam teleentrega, e agora eles estão fazendo, porque eles estão vendo que, se eu faço a teleentrega, eu vou ter uma economia muito maior, eu vou ter uma condição de atendimento muito maior, mas eu também preciso que a minha equipe esteja preparada para isso. Então, eu acho que uma das coisas que a gente percebeu foi a falta de preparo das pessoas para poder estar em casa trabalhando. Quase ninguém tem, pelo menos assim, eu falo que eu moro em um país
né? E eu vivo em um estado, porque Minas tem 853 municípios e a minha cidade de Contagem tem mais de 100 bairros. Então, é tudo muito grande, tudo muito, muito distante. Então, a gente tem locais com índice de desenvolvimento humano baixo e que não tem, realmente, nem rede de esgoto. Se não tem rede de esgoto, como é que vai ter rede de internet? Então, eu acho que o maior desafio hoje é ter esse acesso à internet. Eu acho que é um grande problema que nós temos e que a gente tem que pensar nisso. Os empresários vão ter que pensar como resolver esse problema. E não adianta jogar isso nas costas do Estado, porque nós pegamos um Estado com um déficit absurdo. O meu exemplo pegou um Estado quebrado. Então, como conseguir que a gente consiga que essas pessoas que estão vivendo nessas áreas com índice de desenvolvimento humano baixo, como que a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham uma trajetória para a autonomia, que elas saiam dessa dependência do Estado e que elas possam ir para um local onde elas possam empreender, desenvolver e gerar riqueza. Muito bem, Giza, e cavadinha no tempo. Olha só, agora eu vou voltar para o Correia, eu acho que eu estou na ordem certa, é o Correia agora. Ô, Correia, você pegando o gancho da Giza, agora vamos para você que você falou que você trabalhava, né, na área da saúde, em clínica e tudo mais, falou dos meus vizinhos aqui e tudo mais. Como que, na sua opinião, toda a ineficiência, né, no uso dos recursos da saúde, a gente está vendo essa pouca vergonha com o nosso dinheiro, né, não só de desvio disso, daquilo, mas a gente está vendo uma incompetência generalizada para a gestão desses recursos. Como isso, a ineficiência na gestão desses recursos, impactou o combate ao Covid na sua visão? Adriana, a ineficiência, principalmente, eu vou falar na área da saúde, né? Eu vivi a ineficiência da saúde na minha própria vida, né? Eu sou um filiado do Partido Novo desde 2016, inclusive conheci a Adriana lá no Embaixadores da Mudança, né? Também um grupo de voluntários lá da Janaína Lima, né? Um beijo para ela, né, Jana? E eu vivi a ineficiência antes do Covid, porque meu pai, aliás, toda a minha família trabalha na área da saúde, e meu pai, com 73 anos, ainda era técnico de radiologia ali no Dante Fazanese, né? Então, ele saía daqui de Hermelino Matarazzo, na ZL aqui, 4h30 da manhã, todos os dias, para ir trabalhar lá. E ele foi assaltado e, impedindo o pessoal de entrar em casa, acabou sendo esfaqueado. E o hospital municipal, que ficava a 1 quilômetro da casa dele, não conseguiu atender ele. E era o hospital que ele trabalhou durante 20 anos. Né? Então, assim, a ineficiência do Estado não é hoje, não é por conta do Covid. Ela sempre existiu e afetou a minha família. Né? Foi por aí que eu resolvi sair dos bastidores e transformar minha indignação em ação. E agora, no Covid, o que você vê? Você vê essas mesmas pessoas que já estão aí há 30, 40 anos pegando os nossos recursos e torrando do jeito que eles acham que é mais certo. Eles não perguntam para as pessoas qual é o jeito mais certo. Grupos especializados de médicos, de pessoas realmente da área, que poderiam dar melhores sugestões, não escutam. Né? Fazem aqueles hospitais de campana gigantescos lá, gastando dinheiro a rodo, não sei para beneficiar quem, sendo que São Paulo é a maior rede hoteleira da América Latina. Nós temos hotéis aí fabulosos, gigantescos, que poderiam muito bem ali ser usados, né, com uma parceria público-privada para receber essas pessoas, né, depois ter todo um sistema de higienização, tudo mais, algo que eu já venho discutindo com alguns médicos, né, então, o pessoal não pensa como gastar nosso dinheiro, porque não é o dinheiro deles, né, é nosso, então para eles tanto faz, né, então por isso que, né, todas essas pessoas maravilhosas aí, né, e a Adriana estão vindo para a política para mudar esse cenário, tirar o Estado de cima das costas das pessoas, porque o Estado, ele, em vez de prestar serviços, ele deveria ser um mediador de conflitos apenas, e deixa os serviços para os empreendedores, as pessoas que geram riquezas fazerem. Então, basicamente, é isso daí, Adriana. É incrível que a sua fala ela foi tão completa e você trouxe, inclusive, um relato de uma situação vivida por você, que eu lembro bem do dia que isso aconteceu, né? Foi um dia muito triste. Você falou da situação do teu pai, como isso te mobilizou.
né? E é uma pena. Primeiro, parabéns pela coragem e parabéns por fazer um fato triste desse, você transformou a tua indignação, a tua revolta em ação. Então, parabéns pela coragem, parabéns por estar aqui compartilhando isso pra gente. Mostra o quanto você tem um coração bom, como você é forte. Realmente, eu estou encantada com você, Correia. Muito obrigada. Obrigado. Mas o que você falou é isso mesmo, né? Estado no cangote, que não deixa, além de não fazer, usar mal o dinheiro, não deixa as pessoas trabalharem e gerar sua riqueza. Então, isso é revoltante, é isso que a gente tem que fazer, para melhorar a gestão dos recursos e para ficar bem atento, não é isso? Agora, eu vou voltar para a nossa querida Fernanda. Primeiro, deixa eu dar oi para a Rocio, que já tirou sarro da minha cara aqui, quando eu falei que não era muito tecnológica, né? A minha querida Maria do Rocio Fanton, uma querida que também foi candidata em 2018. Denise sempre presente. Olha a Denise Fernandes apoiando você aqui, Correia. Tá muito... Então, nossa família é muito bacana. Olha, deixa eu voltar para a Fernanda. Fernanda, você estava falando de educação, você estava falando dos teus 4 filhos que estudam em escola pública e a vergonha que os objetivos são políticos, né? Quando a gente começa a aprofundar o mapa da educação, a gente vê que todo mundo bate no peito e fala que cuida da educação, mas, na verdade, só estão preocupados com reeleição e tudo mais. E um exemplo claro disso é que as aulas não voltaram, né? Eu não sei como é que está em Curitiba, mas eu vou falar aqui de São Paulo, uma vergonha, porque volta tudo menos escola. Note bem, eu não estou falando de colocar ninguém em risco, não estou falando de não seguir protocolo, mas eu estou falando de dar alternativa para as pessoas, de retomar, ou pelo menos garantir que, principalmente os alunos de escola pública, tenham acesso, ou alguma forma de acesso. Aqui em São Paulo está uma aberração, e a vergonha maior é que falaram que vão voltar em 3 de novembro. Sabe por que vão voltar em 3 de novembro, Fernanda? Sabe? Porque ninguém quer fazer nada que desagrade ninguém antes da eleição. Então, 3 de novembro, assim, é vergonhoso. E o problema é que é fácil, né? E quem paga a conta é o aluno e o aluno da escola pública, os que mais precisam, que têm desigualdade. É sobre esse assunto que eu quero que você fale. Como a gente diminui todos esses danos, a intensificação da desigualdade educacional entre os alunos da rede pública e entre os alunos da rede privada. Então, Adriana, é que assim, as dificuldades que a gente vai ter pós-Covid referente à educação são imensas, né? Infelizmente, as crianças, muitas crianças abandonaram por opção e outras por não ter acesso, né? Tem essa questão que abandonaram, não tem acesso à informática, não tem acesso aos computadores e abandonaram completamente, não estão acompanhando. Aqui em Curitiba... Aí voltou, isso, aí voltou a aula. Esclarece se Curitiba as escolas públicas estão funcionando ou não? Aí em Curitiba? Não. Aqui em Curitiba as escolas públicas não estão funcionando, nem as privadas também. Né? Aqui o que a gente tem, que é uma coisa que tem auxiliado um pouco ainda, que é a rede municipal, que tem fornecido atividades impressas para as crianças, e isso tem ajudado um pouco, mas realmente não tem real aprendizagem. As crianças, o EAD, ele foi criado para adultos. Os adultos ficam ali assistindo as aulas e criando. Criança não consegue absorver. Criança não vai receber essas informações. E na rede privada, com certeza, esse material de divulgação, esse acesso às informações, as aulas são realizadas através de plataformas Zoom ao vivo, pelo menos. A rede pública não, a rede pública são vídeos gravados de aulas que são passadas sem interação de aluno com professor. Os pais nem sempre, principalmente na rede pública, não têm a informação, não têm conhecimento para estar passando esse conhecimento para os filhos, tá? E aqui está sendo bem complicado isso, porque a gente também tem a questão, no pós-Covid, de estrutura física, né? A estrutura física de uma instituição particular vai ser bem melhor do que uma instituição privada, do que uma instituição pública. As escolas já andam com dificuldades, tem escola que não tem nem... a escola do meu filho estava sem inspetor, são 400 alunos para um inspetor no período da tarde. Nós, os pais, se reunimos, falamos, fomos atrás diversas vezes e não conseguimos mais inspetores para estar com as crianças.
né? Agora, imagine a estrutura que tem que ser criada. Então, a prefeitura tem que ter uma dedicação, a educação tem que ser priorizada para que a gente possa ter uma certa isonomia de aprendizagem. O que acontece? Amanhã, a consequência desse ano todo perdido vai ser imensa lá na frente. Os alunos não aprenderam, os alunos que aprenderam, que provavelmente podem ser da rede privada, né, ou que de repente tem uma facilidade maior, porque o aluno que tem dificuldade, ele não vai conseguir aprender e não vai conseguir evoluir. O maior desafio agora, no momento, vai ser a segurança, garantindo a saúde das crianças nas escolas e a aprendizagem delas. Os pais dependem dessa volta às aulas para que eles possam voltar a trabalhar. Além da saúde, que vai ser um dos primeiros tópicos que tem que ser tratado no pós-Covid, temos a questão da volta às aulas para que os pais possam voltar a trabalhar. Uma questão para evitar maior isso vai ser os professores. Os professores serão fundamental. O preparo dos professores, a dedicação deles com os alunos, de forma quase que individual, para que eles realmente consigam aprender, vai ser o diferencial. É ali que a gente vai ter no pós-Covid, vai conseguir criar um equilíbrio, uma parceria. Professor, família com aluno. Muito bom, Fernanda, muito boa a tua explanação. A Giza vai continuar até essa fala, porque eu fico indignada com as prioridades do nosso país. Eu fico indignada e, assim, eu faço parte da Comissão de Educação, né, da Câmara dos Deputados. A gente sabe que isso é uma atribuição municipal, né? Até o governo do estado, mesmo que queira fazer alguma coisa, é cada prefeito que decide no seu local. E eu pedi dados. Eu peguei e falei assim, olha, todo mundo fala muito, mas eu quero dados para poder comparar. Como foi a experiência em outros países? Né? Porque estão falando que não pode, isso e aquilo. Os outros países voltaram com cuidados com isso, com aquilo. E então proporcionaram que escolas públicas tivessem. Eu estou fazendo um cruzamento das cidades que voltaram à aula e cidades que tiveram Covid. Tem um monte de cidade que não teve Covid e não botou aula, gente. Então, e a gente vê, por outro lado, professores maravilhosos, né, tem casos, óbvio, se desdobrando, tentando fazendo vaquinha para dar computador para a escola pública. A gente percebe que tem realmente alguns professores que estão muito comprometidos. Então, a gente nunca pode generalizar, né, e falar são todos assim, de jeito nenhum. Mas a gente precisa olhar para a educação, olhar para as condições de escolas públicas, porque senão vai ser um abismo. Mas, Giza, sobre esse assunto polêmico que estamos falando aqui, é polêmico, né? Eu ouço, tem mãe que não tem segurança de mandar o filho para a escola, a gente tem que entender também, né? Cada um sabe das suas situações, dos seus problemas, mas de que maneira, na tua visão, a gente pode retornar às aulas de uma forma segura? Olha, Adriana, eu fiquei muito decepcionada com alguns, digamos assim, alguns políticos, né, que eu pedi que reunissem com o movimento das escolas particulares, porque eles queriam voltar às aulas. E eles, em momento algum, me deram condição de estar ouvindo esse pessoal, mas eu vi que semana passada eles reuniram com o pessoal das empresas de eventos. Ou seja, eles estão mais preocupados com festa do que com educação. E isso, para mim, é uma coisa lamentável. E aí, se as escolas não tiverem condições para poder fazer com que esses alunos recuperem esse tempo perdido, porque algumas escolas particulares têm aplicativo, conseguiram fazer as teleaulas, mas e as escolas públicas? As crianças de escola pública, como é que elas vão conseguir acompanhar? Então, você pega uma geração inteira que vai ficar comprometida com o conhecimento. Como é que esse pessoal vai voltar a conseguir acompanhar esse ritmo? Então, isso que está me preocupando. E, para mim, a única maneira de fazer isso vai ter que ser através de parcerias público-privadas, para que a gente possa, ou no contraturno, tem que achar uma forma que a gente possa garantir a recuperação desse tempo perdido, porque isso vai fazer falta, vai pesar. É muito bacana você falar de tempo perdido, Giza, porque vai pesar, a tua análise foi perfeita, e todo especialista de educação questiona isso, e fala, é uma decisão preguiçosa, eleitoreira, que não dá conta da realidade, não leva para a realidade de cada local, e estão nivelando por baixo na pior régua possível no interesse de um umbigo político.
É isso. Ninguém quer se brigar com o sindicato, ninguém quer fazer nada, ninguém quer mexer com a classe A, com a classe B, com a classe C. É revoltante. E assim, qualquer cidadão de bem se revolta. Ok, não dá para todo mundo voltar para a escola, vamos fazer volta parcial, vamos dar condição, vamos arrumar computador e rede, internet para todo mundo. Tem muito aluno que não tem isso em casa e não consegue acompanhar a aula, gente. É uma vergonha. E nossos professores também, eu estou falando que eu sou professora, eu até brinquei que eu não sou tecnológica. Eu tive que me desdobrar, aprender a mexer com o Zoom, aprender a dar aula aqui, e estou estudando. É o que todo professor tem que fazer, não é isso? Mas muito bom, Giz, adorei a resposta. Vou voltar para o Correia agora. Correia, qual lição, na sua visão, a gente aprende sobre o papel do Estado na condução dessas situações críticas, né, de uma pandemia? Bom, eu posso falar do que o Estado não deve fazer. Ele não deve agir de forma autoritária e querer colocar aquilo que ele acha melhor como uma forma para toda a sociedade, né? Imagina, nós somos um país continental, onde tem muitas diferenças, tanto de clima, demográfica, de natureza, enfim, uma série de coisas. Então, não adianta o Estado querer colocar uma forma para todo mundo, e a pandemia deixou isso muito bem claro. Você citou várias vezes, tem lugares que nem tiveram o Covid e foi decretado um fechamento total, acabou com o emprego de milhões de pessoas, acabou com a vida de milhões de crianças. Vai ser uma geração que vai ter um impacto muito grande na questão da educação. E como eu te disse, também na questão de saúde. Então, o papel do Estado deve ser um papel de intermediador dos interesses da sociedade. Ele tem que sair desse papel de querer executar os serviços para a sociedade. Isso na periferia é muito bem claro, porque como o Estado não chega muito aqui, a gente tem que se virar. Se vira, nego. Você vai atrás lá de pagar um cuidador para o seu filho quando não tem vaga em creche. Você vai atrás de uma grana para poder pagar um médico particular quando o posto de saúde não atende a sua esposa. Então, você tem que se virar. Então, já que a gente tem que se virar, vamos fazer o Estado não pegar tanto dinheiro da gente, porque o melhor benefício para o pobre é dinheiro no bolso, que ele consegue se virar muito bem. O Estado tem que acabar de ser a mãe de todos, o babá de todos, e ser, sim, um mecanismo para gerenciar conflitos apenas. E nessa pandemia ficou muito bem claro. Pois é, Correia, o Estado precisa ficar no lugar dele, deixar cada um cuidar do seu pedacinho, não é isso? E tomar uma decisão por si. Isso exatamente, a gente não precisa de babá não, que a gente se vira muito bem, obrigado. E sobrevive apesar de, né? Sobrevive apesar. Agora, deixa eu falar, apesar de, né? Falando da Fernanda, agora a Fernanda, vou jogar papel para a Super Fernanda, né? Eu pensei que em Curitiba a situação estivesse melhor, você sabe que, assim, eu fui muito tempo em Curitiba, sempre tive afilhada, a família aí, e sempre me encantei com várias coisas que eu vi em Curitiba e achava bem bacana. Eu pensei que aí estivesse um pouco melhor, e a nossa triste realidade eleitoral mostra que não, né? Agora, vamos falar dessas mudanças todas essas mudanças geradas em Covid, né, que foram intensificadas, home office, né, a telemedicina, educação à distância e tal. Você acha que essas coisas vieram para ficar? Como é que você vê isso? Com certeza. Eu acho que elas vieram para ficar. Eu, como advogada e mãe, durante essa pandemia, eu tenho realizado atendimento, audiência, tudo online, através de plataforma. E isso tem me possibilitado bastante coisa, porque, por exemplo, com as crianças, agora eles estão sem aula. Para trabalhar está sendo quase que impossível. Então, quando eu tenho a oportunidade de ter as audiências e o atendimento em casa, eu consigo estar cuidando deles ao mesmo tempo. E na questão da educação, eu acredito que essas aulas online, apesar do EAD, repito, ser mais focado para adulto e não criança, né? Mas ainda assim, as ferramentas utilizadas no EAD, como, por exemplo, o Classroom
Isso tem ajudado bastante a interação dos pais. Os pais conseguem acompanhar bastante a evolução dos filhos, facilitou esse acesso, né? E em relação ao home office, a gente tem quando é possível, né? Se na empresa é possível a realização do home office, tem gerado uma economia considerável para as empresas em relação à estrutura física. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso à parte tecnológica para poder manter como você mesmo não gosta, essa nova normalidade, né? Porque ela, querendo ou não, agilizou bastante algumas coisas, mas, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Então, o atendimento presencial, ele tem que continuar, o método, vamos dizer, antigo, pode-se dizer, tem que se manter, porém, até ele vai receber as vantagens dessa mudança, que vai ser diminuição de fila, agilização dos processos, enfim. E a questão de reuniões também, né? O alcance, olha a gente aqui, você lá em São Paulo, Adriana, o Correio em São Paulo, a Giza em Minas, e a gente consegue ter essa interação, essa troca de ideias, um conhecimento, ampliou bastante o contato com as pessoas, facilitou isso bastante. Mas é aquilo que eu digo, acredito que as mudanças vieram sim para ficar, mas elas não vieram para substituir. E tem uma questão também de dar alternativas, né? A gente vai começar a ter modelos híbridos, não é? Você, além disso, pode ser assim. Exatamente. Você começa a trabalhar com alternativas, né? Não é nada obrigatório para ninguém. Olha que comentário legal que eu vou colocar aqui da nossa querida. Ela está falando de retorno às aulas, né? Vamos ter que ficar atentos com o comprometimento do setor em utilizar meios para avaliar o conteúdo. Pois é, porque tem muitas crianças que ainda as que estão tendo não estão assimilando nada. Então, eu acho que é um ponto importante. Pois é, os vereadores têm muito que trabalhar, eu concordo inteiramente com você. Agora, Giza, para finalizar, antes das palavras finais de cada um, você sabe, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, eu sou professora de empreendedorismo, e a minha pergunta para você você acha que empreendedorismo é a saída para esta crise no pós-pandemia? Então, aí vai. Então, eu acho. Giza, você ficou muda. Você pôs de novo no mudo. Voltou? Agora estamos ouvindo. Pode ir. Então, dentro do programa Trajetória para a Autonomia, uma das coisas que a gente defende é a região descobrir qual que é o talento dela. Então, vou dar um exemplo de Juruáia, que é uma cidade no interior de Minas aqui, e as costureiras da região descobriram o talento delas para fazer lingerie. E hoje, Juruáia é um polo de lingerie em Minas. Então, o empreendedorismo ele tem que ser desenvolvido de acordo com o talento da região, com o talento da pessoa. E para que isso aconteça, a gente precisa do marco das startups acontecer. Porque quanto mais startups a gente tiver, mais a gente vai conseguir fazer com que pessoas com novos talentos possam se desenvolver. Porque o único gerador de riqueza é o indivíduo. Mas como que ele vai desenvolver algum talento se ele nem sabe, se ele nem tem caminhos para isso? Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa muito é do marco das startups, que ajudaria muito. Muito legal você falar do marco das startups, a gente tem tido avanços significativos, inclusive o relator do Congresso do Marco Startup vai ser o Poit, vai ser bem bacana, né? Então, estamos atentos a isso, eu acho que cada governo, cada prefeitura, cada um tem que trabalhar esses pontos, né? Mas a gente precisa ajudá-los, né? Agora, chegamos ao final, agora é a hora que cada um de vocês tem que vender o peixe para a rede aqui. Falar em poucas palavras o que podem esperar de você, como te acham, como podem ajudar vocês. O número de vocês já está aí. Então, pessoal, quem tiver família lá em Contagem, lá em Curitiba, aqui em São Paulo também, gostou do Correia, da Pegada, divulguem. Eu acho que assim, nós temos ótimos candidatos e a gente precisa fazer cadeiras nas câmaras, né, dos vereadores de todas as cidades em que concorremos. Então, eu vou dar 2 minutos para cada um e daí a gente finaliza. Vamos começar? Correia, a sua vez. Aqui é o contrário, eu vou deixar as damas para o final, tá bom? Obrigado, meninas, pela oportunidade.
Gente, eu tenho um propósito realmente do fundo do coração de estar melhorando a saúde aqui em São Paulo, né, por todo o histórico que aconteceu aqui na minha família. De uma certa forma, eu quero honrar o meu pai, que foi uma pessoa super digna. Quem conhece ele sabe que ele foi um servidor com S maiúsculo. É uma pessoa que nunca participou de greve, nunca participou de motim, de nada, e trabalhou aí durante mais de 35 anos servindo as pessoas. Então, esse é o meu propósito. Eu quero ser um vereador que realmente contribua na área da saúde, que é um descaso essas pessoas não poderem ter um atendimento digno, pelo menos o mínimo, e ter um Estado que cobra muito caro. É muito dinheiro que a gente paga de imposto para a gente não ter nenhum mínimo. Então, não importa se você tem um plano de saúde ou não, em algum momento você vai precisar, sim, do sistema de saúde público, e ele pode não te atender como não atendeu a minha família, né? Como vocês podem me ajudar? Gente, a campanha está crescendo, né? Inclusive, essa semana a gente saiu até a minha história saiu na Folha de São Paulo, aqui. Então, cada vez mais pessoas estão aderindo, estão contribuindo, né, de alguma forma, ou sendo um voluntário, ou até mesmo fazendo uma doação para a campanha, no apoia-se.org /Correia JRSP, né? Também eu tenho o site correiajr.com.br, lá você vai achar o WhatsApp, vai achar também o link para doar, vai conhecer mais sobre a minha trajetória aí dentro do Novo, dentro da política, tá? E quem quer acompanhar a nossa vida, a minha vida de candidata aí, as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tudo mais, é @CorreiaJRSP, e 30 de novembro, marca lá, 30555, tá bom? Ô, Correia, não só a Correia, mas a Fê e a Giza, coloquem aqui nos comentários as redes de vocês, se vocês quiserem, né? Porque às vezes as pessoas não conseguiram anotar, você pode colocar uma mensagem com essas suas redes todas. Vou passar a palavra para a querida Giza. Vai lá, 2 minutos, Giza. Giza, você está muda. E tem um cachorro latindo em algum lugar. Voltou. Não é que não. Tá. Então, se você, né, também quer uma nova política, quer um novo jeito de administrar o recurso público, que hoje é tão usado de forma incorreta, que falta para a saúde, falta para a segurança, falta para a educação, se você concorda que a gente pode trabalhar para ter menos burocracia, menos corrupção, vem comigo. Giza 30100, Contagem é uma cidade que deixou de ser a cidade industrial, a cidade modelo. Hoje, a gente fala de Contagem, a gente fala até com uma certa vergonha. Hoje, o contagense ele se sente envergonhado. A cidade com altos índices de corrupção, a cidade virou capa de revista, capa de jornal, por muita corrupção. Então, como a gente ter uma nova cidade, ter um novo jeito de trabalhar, um novo rumo, como a gente dá um novo rumo para a nossa cidade? A gente tendo novos parlamentares, nós tendo pessoas que saibam trabalhar de forma correta, que usem o dinheiro de forma correta. É possível, sim. Então, se você pensa como eu, me defenda, me ajude, quero apoiar, /Giza, minha vaquinha está lá engordando, me ajude a engordar ela mais um pouquinho, porque eu faço tudo do meu bolso, eu não tenho dinheiro de ninguém para me ajudar. Inclusive, algumas pessoas ajudaram aí na minha vaquinha, o que está me salvando. Fiz bandeira, fiz adesivo, já estou indo com a minha campanha para a rua, tudo assim, na luta, gente, porque é assim que o Novo faz, não era novo, né? Então, quem quiser me ajudar, @GizaAndrade30, e o meu número é 30100, para a gente poder fazer a nossa cidade funcionar bem. Obrigada, querida Giza. Sei bem o que vocês estão passando. É um sofrimento enorme, aquela vaquinha, não entra doação, você começa a gastar. E assim, eu brinco, a gente tem que fazer um milagre, porque a gente brinca, né? Brinca de formiguinha com elefante, gente, né? E a gente usa recurso próprio, dinheiro dos amigos que financiam quem acredita. Então, vamos ajudar o povo. Obrigada, Giza. E agora, Fê, sua vez. Vá lá, as palavras finais e considerações finais.
Então, gente, pessoal, é o seguinte, como vereador, eu quero poder ser um exemplo para as outras mulheres, quero trazer orgulho para as mulheres na política, e podem contar que eu quero trazer transparência, comprometimento, acessibilidade e trabalho pelo cidadão e não pela próxima eleição. Eu quero, eu preciso e eu vou fazer da educação uma prioridade aqui em Curitiba. E para isso eu preciso de todos, preciso da nossa Curitiba junto comigo. A gente não usa fundo eleitoral, a gente não usa fundo partidário, é só doação, seja ela financeira, seja com trabalho. Eu estou precisando de voluntário, gente, precisando para divulgar a rede, para curtir, para compartilhar nossas publicações, para montar os kits que a gente recebeu dos materiais, para distribuir esse material. Então, não tem dinheiro do bolso aqui, não, até porque eu tenho que sustentar os 4 filhos, não dá para bancar a campanha, não. É o apoio do pessoal, é todo mundo trabalhando junto. O meu site lá, entrem lá, gente, me conheçam, é www.fernandanicolotti.com.br. A minha página no Face é fernicolotti30. Segue lá, compartilha, apoia, participe, vote 30301. E se você não gosta de política, tá na hora de participar para poder mudá-la. Vem com a gente. Muito bom, maravilhosa. É isso mesmo, Fernanda. Olha só. Gente, já sabe, temos bons candidatos e se a gente não ajudar, essa mudança não vai acontecer. Então, aqui vocês têm 3 excelentes candidatos. Então, Correia, Fernanda, Giza, compartilhem com familiares das coisas. Eu confio e vamos para a luta. Campanha já e vamos vencer e vamos renovar tudo, tá bom? Nossas cidades merecem. Olha que legal que já estão inovando aqui, pode mostrar número, né? Queridos que nos acompanharam, muito obrigada pelo apoio. Essa energia é muito boa, tá bom? Beijos para vocês, estou por aqui. Se vocês precisarem de qualquer auxílio, vocês sabem como me encontrar, meus queridos, tá bom? Correia, estamos na nossa cidade aqui batalhando e vamos conseguir encher aquela Câmara dos Vereadores. Fernanda e Giza, beijos para vocês e a todos vocês que nos acompanharam. Precisamos de vocês para mudar isso. E para todos os candidatos que estão acompanhando, temos vários aqui, né? Vários acompanhando, a Denise aí sempre presente, o Wilson. Obrigada, tá bom? É essa união que vai fazer a gente chegar lá. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.